Olá, eu sou Cláudio. Oi, eu sou Marcelo. Estamos aqui em Prolegômenos e Filosofia. Você que está aqui pela primeira vez, nós temos aí o objetivo de você refletir, pensar sobre filosofia. E hoje nós vamos começar um primeiro vídeo sobre uma série de filosofia, ou seja, o que é filosofia. E nós estamos propondo a você que pense sobre filosofia. Não só pense em filosofia, mas vá refletindo ao longo da sua vida o que tem de filosofia, o que te ajuda a filosofia a viver melhor. Então, Marcelo, vamos começar aí a falar sobre filosofia. Diga aí para mim, o que é filosofia? Essa palavrinha que parece tão difícil, mas ao mesmo tempo tão mágica. Mas todo mundo fala assim, eu tenho uma filosofia de vida, eu tenho um jeito de viver a vida. Como é que é isso? Filosofia é a mesma coisa, esse jeito de viver a vida, filosofia de vida, como é que é isso? Conta aí para nós. Então, a filosofia, né, Cláudio, que nós estávamos falando, ela é uma palavra que ela vem do grego, né, do philos. E philos significa o amor. Então, assim, para o grego, nós temos 3 tipos de amor. Isso é bem interessante, viu, Cláudio? Então, o primeiro tipo de amor seria o philos, que seria aquele amor à vida, seria o amor à família, aos amigos. Isso é muito forte, filosofia, aos amigos. Esse é o amor da philos, né? Aí também tem o eros, que é o amor entre o homem, entre a mulher, o amor que se dá no português a palavra erótico, né? O eros. E também o ágape, né? O ágape seria esse amor ao transcendente, aquilo que é maior. Pode ser Deus, né? Sim, aos deuses gregos, né? Que ficavam no Olimpo, né? Ou seja, onde que era o Olimpo, né? O Olimpo ficava em Atenas, na Acrópolis, né? Ó, Acrópolis significa o quê? Polis é cidade e acro é alto, né? Então, na Acrópolis. Então, esse amor aos deuses, né? Naquele templo lá tinha até o costume, Cláudio, de às vezes colocar um pouco de vinho assim no chão e falar assim, esse aqui é o Deus desconhecido. Se tivesse algum Deus ali no politeísmo deles que fosse desconhecido, seria ali. Então retomando, o eros é o amor erótico, o ágape é o amor ligado aos deuses e o philos, então, Cláudio, é esse amor ligado, por exemplo, a um animal de estimação, ao amor que você tem, por exemplo, aos seus discos, aos seus livros. Se você cultivar um jardim, você vai cuidar daquelas plantas, das flores. Isso tudo é philos. E principalmente o philos, o significado etimológico, sugere muito a relação com a amizade. Então, para a filosofia grega, a relação com o amigo é muito importante. Por quê, Cláudio? Porque o amigo é aquele que você vai dialogar, que você vai colocar suas ideias, vai refletir, vai questionar sobre a vida. Então, filosofia significa o amor. E Sofia? O que é Sofia, Cláudio? Sofia, ela significa a sabedoria. Então, para os primeiros princípios da filosofia, na Grécia, você tem então esse amor à sabedoria, à sofia, ao sofos, ao saber. Mas esse saber não é um saber assim decorativo, um saber no sentido assim de, eu quero conhecer tudo, eu sou melhor, eu quero ganhar dinheiro com isso. Não, é um saber assim, tipo, questionar. Falar, o que vai acontecer? O que é a vida? Né? Saber matemático também? Um saber matemático também. Por exemplo, nós temos aí Pitágoras, né, que era um grande matemático, e ele gostaria de saber, Cláudio, por exemplo, a entender a questão da harmonia do universo, né, através dos números, através da música, escutar a música das estrelas, como diziam os pitagóricos, como dizia o Pitágoras, né? Então, a filosofia, ela é um questionamento muito profundo, é uma busca pelo saber, mas é uma busca amorosa e é uma busca que conversa com o outro, com o amigo, e buscando um saber, então, que é muito íntimo e que questiona a vida. Isso é filosofia. E como é que faz para sair esse conhecimento, para ter esse conhecimento, ter esse saber? O que a gente tem que fazer para saber, continuar sabendo? Como é que é isso? Então, um dos princípios básicos que nós podemos pensar na relação
com a sabedoria é você ter uma maiêutica. O que é maiêutica, Cláudio? Maiêutica é uma palavra grega que significa parto, né? Parto. Dizem aí que a mãe do Sócrates, ela era uma parteira, né? Então, assim, em vez de a mãe dele dava luz às pessoas, né? Aos bebês, mas em vez de dar essa luz, seria a luz a ideia. Então, assim, é você ter um pensamento, ter uma reflexão e essa reflexão vir à luz. Esse vir à luz seria o conhecimento. Então, tanto é que Platão ele vai fazer o mito da caverna, né? Ele vai contar que numa história havia então um local onde as pessoas viam sombras passando, né? E elas estavam acorrentadas, e só viam sombras. Então, e de repente, uma dessas pessoas, ela se liberta dessa corrente, ela vai para fora da caverna e ela vê então o sol, vê as plantas, as cores, né? Por exemplo, nós temos um quadro aqui atrás, vemos as cores, vemos tudo que há, vemos a vida de uma outra forma. Então, ou seja, eu dei luz às minhas ideias, né? Então, a sabedoria seria o quê? Você dar luz à sua ideia. Então, assim, é você filosofar, questionar, refletir, né? E nessa reflexão você vira a luz. Então, a filosofia ela tem um símbolo muito forte com uma ligação com a luz, com aquilo que te ilumina, né? Toda a história da filosofia, ela perpassou por isso, né? Até, por exemplo, quando a gente pensa nos alemães, né, na questão lá do iluminismo, vão chamar de Aufklärung, né? Aufklärung em alemão significa o quê? É vir à luz, né? A iluminação, né? Então essa relação com a luz, ela é muito forte. Então luz é vida, é pensamento correto, é razão, né? A filosofia é muito ligada ao pensamento racional. E aí, a gente pode pensar assim, porque eu já ouvi falar que Aristóteles é o pai também da filosofia, né? E ele, essa luz, eu posso contemplar, eu posso, como é que é, observar, como é que faz isso? Diz que Aristóteles era aí, contemplava a natureza, né? Fazia com que, foi dando nome às coisas, é isso mesmo? Como é que é isso? Isso, muito bom. Então, Cláudio, essa contemplação que o Aristóteles tanto falava seria o quê? A admiração. Essa palavra para a filosofia ela é muito importante, Cláudio. Essa palavra ela é fundamental. Porque como é um saber que ela está ligado ao philos, né, que é o amor, então você tem que admirar a vida. Essa admiração é que te faz voltar para a filosofia, né? Então, por exemplo, Cláudio, as pessoas olham, por exemplo, o sol, o céu está bem bonito, tem um sol, aí de repente aquele sol tem uma hora que ele deixa de ser e vem as estrelas. E vem a lua, e vem assim um outro sentimento que a pessoa tem, né? Na noite a pessoa se recolhe, a pessoa está mais calma, né? Então aí isso começava com uma admiração. Por que é assim? Por que existe essa vida? Por que a vida é desta forma? Então é admirar, né? Então você, por exemplo, parar de frente para o mar, assim, olhar o mar e admirar e ver aquelas ondas que vêm, a onda que vai, você perceber que a lua tem uma influência, ou seja, você vai admirar a natureza, admirar a vida. Então, essa admiração, ela pode ser assim, voltada para a natureza e ela vai se estendendo. Admirar, sabe, Cláudio, coisas do mundo, até mesmo coisas mais difíceis, né? Por exemplo, assim, uma pessoa vê uma outra pessoa que faleceu, por exemplo, a pessoa está ali do lado dela ali, e ela olha assim, ela fala, caramba, essa pessoa era meu amigo, ele estava comigo até ontem, essa pessoa saía comigo, era meu amigo, eu lembro que a gente fazia fogueiras, a gente cantava em volta, enfim, e aí ele olha para aquela pessoa ali e fala, mas o que acontece com essa vida agora? O que é a vida? Será que ele não existe mais? Será que ele está em outro lugar? Será que existe vida? E aí vem essa relação muito forte, Cláudio, com o philos, que é o amor. Porque é essa busca do saber, mas querendo dar uma explicação, ou dar um entendimento em que tenha sentido, tenha significado. Então, por isso que filosofia, ou seja, amor à sabedoria, é muito ligado a ter significado. Então, eu poderia ver uma pessoa na minha frente que faleceu, tal, um amigo, um irmão, mas eu falar o seguinte, olha, aconteceu, tal, e não há problema algum. Mas eu olho com admiração, eu olho querendo entender o que aconteceu.
E isso, eu dei um exemplo assim mais triste, assim, mas esse exemplo ele pode ser para várias questões, né? Então é você olhar, você admirar, você buscar a luz dentro de você, que essa luz está dentro de você, o conhecimento, e que você possa então, através da filosofia, da reflexão, procurar um entendimento da vida. Então o ser humano, quando ele admira a vida, ele procura entender o que é isso. Ele pergunta o que é isso, né? Por exemplo, assim, a gente tem muitas, por exemplo, em Kant, né? O que é a coisa, né? Heidegger também tem um texto assim nesse sentido, né? O que é a coisa, né? O que é isso que está na minha frente? Por que essa coisa existe? Por que o mundo é assim? E aí a gente pode pegar questões assim mais básicas e ir para questões muito, mas muito profundas. E isso que é a filosofia. Que legal! Isso aí, que legal, gostei, muito bom. Se você gostou, aí acompanhe o nosso canal e dê positivo para nós. É para você refletir. Nós teremos aí o segundo vídeo. Logo, logo nós teremos o segundo vídeo em que você também vai continuar pensando sobre filosofia, coisas do cotidiano, da nossa vida e o que tem a ver com a nossa vida. O que a filosofia pode nos ajudar a melhorar a nossa vida, viver bem. Esse é o nosso próximo vídeo. Fique conosco, hein? O nosso próximo vídeo.